Oi, tudo bem, pessoal? Eu sou a Carla Thomas, psicóloga, e eu vim falar um pouco sobre os medos, principalmente na infância. Então, o que é o medo? O medo ele faz parte das 5 emoções básicas de todo ser humano. Ele nos prepara, para o perigo, para uma ameaça, para a luta ou para a fuga. E o medo ele pode ser aprendido. Embora ele seja inato, todos nós nascemos sentindo medo, o medo ele pode se intensificar de acordo com o que a gente aprendeu ao longo da nossa vida, né? Então, eu vou falar um pouquinho para vocês de como que vocês podem manejar esse medo com os seus filhos e com as crianças que você lida de forma geral. A primeira coisa, e muito importante, é que você aprenda a acolher esse medo. Talvez em algum momento você vai achar esse medo muito bobo, mas aquilo é muito importante para a criança. Então, mesmo que não faça sentido que esse medo seja bobo para você, acolha a criança e não menospreze aquele medo que ela está sentindo. Segundo, dê exemplos da tua vida. Fale dos medos que você tem, dos medos que você teve enquanto criança. E se coloque como um exemplo para a criança ver que não é só ela que tem medo. Uma dica muito importante é que vocês consigam e façam de uma espécie de psicoeducação das crianças. Ensine para elas o que é o medo, o que é essa emoção, como que elas podem lidar com essas emoções. Uma ferramenta muito importante para ensinar as crianças é através das histórias infantis. E eu tenho aqui um livro, esse livro aqui, que fala um pouquinho sobre os medos. E ele vai explicar para a criança o que é o medo, que o medo é natural e como que ela pode lidar com esse medo. Então essa é uma dica para vocês ajudarem os seus filhos a lidarem com o medo. Evitem ser indiferente ao medo. Deixa ela sentir medo, deixa para lá. E ao mesmo tempo, evitem ser super protetores, proteger demais o filho naquele momento. Tentem agir no meio termo. Uma outra coisa, ajude a criança a enfrentar esse medo. Mas cuidem com esse enfrentamento. Veja se ela está preparada para enfrentar o medo. E você só vai conseguir saber disso se vocês perguntarem para a criança. Pergunte para ela, você está preparada para enfrentar esse medo? Se, por exemplo, ela tem um medo de ser deixada na escola, pergunta para ela, olha, quem sabe vamos tentar enfrentar esse medo? E lhe dê autonomia. Você pode perguntar, de que forma que você acha que é melhor enfrentar esse medo? O que você acha que pode fazer para enfrentar? Se ela não conseguir, uma ideia por si só, você pode ajudar ela. E nesse exemplo da escola, você pode falar assim, quem sabe vamos decorar o número de telefone do papai e da mamãe? Para que você possa sentir segurança naquele momento que você tiver medo e se você se sentir que vai ficar realmente perdida na escola, peça o telefone de alguém e ligue para o papai e para a mamãe. Uma outra coisa também é tente entender o que está acontecendo. Por que o seu filho está sentindo medo? Se ele está sentindo medo, por exemplo, do escuro, por que ele está sentindo medo do escuro? Será que lá atrás, alguma situação, você fez com que essa criança sentisse medo? A gente tem uma cultura muito grande aqui no Brasil de falar, por exemplo, do bicho-papão, ou o homem do saco. Olha, se você não fizer tal coisa, o homem do saco vai pegar, ou o bicho-papão vai chegar. Vocês percebem que vocês estão induzindo as crianças a terem medo quando vocês falam isso? Então, tentem se policiar e tentem reconhecer se lá atrás vocês fizeram, ou a criança foi exposta a alguma situação que deixasse hoje ela com medo. É muito importante que vocês verifiquem também a frequência desse medo. Qual que é a frequência? Esse medo está acontecendo constantemente? Será que ele está desproporcional à faixa etária? Porque isso é uma característica importante. As crianças, elas têm um medo conforme a faixa etária. O medo de um bebê, de uma criança pequena, vai ser diferente do medo de uma criança pré-adolescente. Então é importante que vocês identifiquem os medos característicos dessa fase e se ele está desproporcional. E se realmente ele estiver desproporcional e estiver disfuncional, tente procurar ajuda profissional. Eu espero ter ajudado, eu espero que vocês possam lidar com os medos dos seus filhos e também olhar para si mesmo e verificar quais são os seus medos. Até mais! Tchau, tchau!